Grandes gênios da pintura. Quem dá cartas? Corta. Abro. Jogo. Eu também. Cartas? 2 cartas. 3 cartas. Servido 10 mais. Eu passo. 10 para ver tuas cartas. Um trio. Que grande vaidade é a pintura que causa admiração pela semelhança a coisas cujos originais não admiramos de maneira nenhuma. Blaise Pascal, Pensamentos. O Enganador com o As de Ouros é uma pintura de 1 metro de altura por 1,46 centímetros de comprimento. Apresenta ao redor de uma mesa de jogo 3 jogadores de cartas e uma criada. Todos mantêm a boca fechada. Os gestos e os olhares são de expectativa. Se joga para valer. O jogador da direita tem 4 cartas. Entre elas, uma de paus. A jogadora também tem 4 cartas na mão. O personagem da esquerda só tem 3. É o único cujo rosto não está à plena luz. Está diante do espectador. Ao puxar um as de ouros do cinto, deixa cair um as de paus. É o enganador que dá nome ao quadro. Tem o cabelo longo e despenteado. Veste uma casaca de couro fina de cor clara, cujos ombros são adornados com cingidouros negros desabotoados. Usa um cinto de couro negro suficientemente largo para ocultar cartas. As mangas abertas deixam entrever uma camisa lisa. O colarinho tem adornos de pequenos bordados vermelhos em forma de ninho de abelhas. O enganador tem também um ligeiro cavanhaque. Perto dele, uma criada de perfil acaba de servir vinho em um copo que oferecerá à jogadora. Com a mão esquerda, segura pelo gargalo uma garrafa envolta em vinho trançado. Usa um vestido vermelho cuja parte superior, muito decotada, é de um tecido de tonalidade verde azulada escura. Sob o vestido, uma camiseta tricotada. No pescoço, um lenço com desenhos semelhantes aos do enganador. No pulso, uma elegante pulseira de cornalina. Seu cabelo está oculto sob um turbante amarelo palha, aos que foram acrescentados, seguramente, a finais do século XVII, um carbúnculo e uma garçota. A jogadora segura as cartas com a mão esquerda. Com a mão direita faz um gesto, dirige o olhar à sua direita. Usa um vestido de veludo marrom, muito decotado e debruado com um galão dourado. As mangas, com pequenos furos, são forradas com mangas de seda branca formando dobraduras. Os furos deixam entrever forros de seda amarela e estão debruadas com fio de ouro dentado. Tem várias pulseiras, um colar de pérolas grandes, brincos, mais pérolas em forma de pera. Uma touca vermelha, igualmente debruada com pérolas e adornada com um broche talhado em uma pedra negra circundada com um detalhe em ouro. E um penacho de penas de avestruz encrespadas à mão, tingidas com carmim. Usa o cabelo com um risco no centro e penteado em faixas unidas. Sua pele é muito clara. O quarto personagem é um rapaz muito jovem, com um terno magnífico. Está examinando as cartas que segura com ambas mãos. Suas calças são tipo bombacho de cor vermelho gritante e, por cima, um soion, de brocado com um amplo babador, enrugado mediante uma cinta de coral. As mangas de branco liso são fechadas nos punhos por pequenos botões com trancinhas negras e cor de ouro. E as cavas têm uma série de cingidouros com nós.
De cabelo encrespado, o jovem usa um gorrinho cingido mediante um cordão de fio de prata, arrematado com pequenas bordas trançadas. Sobre o gorrinho, uma pena de avestruz comprida, encaracolada e tingida de laranja vivo. Os personagens chegam a ser elegantes ainda sem estarem exatamente asseados. Latour ilustra com perfeição o esmalte das unhas, mas não deixa de destacar a sujeira que as cobre, ao estilo já ilustrado por Caravaggio no seu Baco. Sobre a mesa do enganador, há moedas de ouro. A maioria são moedas de 2 ou 4 dobrões de Espanha, que naquela época era a moeda mais utilizada na Europa. Latour viveu em Lorena, sob o reinado de Luís XIII. Filho de um padeiro, seu matrimônio permitiu-lhe fazer parte da pequena nobreza e então instalou-se em Lunéville. A guerra e a queima de Lunéville destruíram muitos de seus quadros. Os aproximadamente 30 quadros que se conhecem na atualidade não representam mais que uma mínima parte de sua obra. Latour tratou várias vezes os mesmos temas. No Museu Kimball de Fort Worth, no Texas, existe outra versão do Enganador. O Enganador com as de espadas. Muito similar com relação ao tratamento geral, apresenta uma série de variantes no que se refere aos detalhes. As cartas, por exemplo, não mostram cartas de ouros, mas de paus. O as de paus, menos acabado, é seguramente anterior ao as de ouros. Ao passar de um quadro a outro, Latour situou a prostituta mais perto da criada e mais afastada do jovem. Cada personagem difere em alguns detalhes adicionais. O enganador, presença ou ausência do bigode. As cintas atadas ou desatadas. A criada, o turbante. O vestido e seus bordados. A pulseira. A jogadora, o colar. A pulseira, a posição da mão e as moedas de ouro. O jovem, o penteado. As mãos e as cartas. A roupa. As moedas. O enganador poderia ter relação com outro quadro de Latour, a distribuidora de boa sorte do Metropolitan Museum de Nova York. Existe a possibilidade de que ambos quadros, ligeiramente modificados na atualidade, formassem uma dupla ao princípio. O enganador ou a distribuidora de boa sorte pertencem a um gênero que esteve muito de moda a partir de meados do século XVI. Inspirando-se nas situações cômicas e nos personagens típicos da comédia dell'arte, os pintores italianos e mais tarde os flamencos, os holandeses e os franceses pintam de boa vontade vários enganadores, com dados ou cartas, distribuidoras de boa sorte, cenas de taverna ou de casas de encontros. Caravaggio pinta, do mesmo modo, uma distribuidora e enganadores. Latour pode ter se inspirado neles, dado que existem numerosas analogias. Originárias de Oriente e introduzidas na Europa, as cartas adotam já no século XVI as formas que hoje conhecemos. Jogo de naipes com cartas numerais, com figuras e triunfos ou jogos de cartas simplificados de um número distinto de cartas, segundo o país. As cartas não só se usam para o jogo, também fazem parte das práticas adivinatórias populares. Na época de Latour, se publicam vários editais muito severos contra aqueles que usam truques com os dados ou as cartas. Os jogadores se enfrentam à excomunhão. Numerosos malandros são enviados à prisão. 3 jogadores, 4 cartas na mão, moedas de ouro. Nos encontramos no meio de uma partida de prime. A prime, precursora do pôquer, era um jogo muito popular. Se tratava de formar a combinação mais forte possível com 4 cartas. Um quadrado, 4 cartas iguais. Um flus, 4 cartas consecutivas. Um 55,
As, 6 e 7 do mesmo naipe. Ou uma prime, 4 cartas de diferente naipe. Em cada turno se aposta. Como no poker moderno, o jogador pode passar ou seguir. 8 moedas de ouro diante da jogadora. Só 2 ou 3 moedas ocultas sob o cotovelo do enganador. Diante do jovem, uma moeda de prata e uma dezena de moedas de ouro. É uma soma considerável. A jogadora acaba de dar 4 cartas a cada um e, seguindo as regras, faz um sinal ao primeiro jogador situado à sua direita, ou seja, o enganador, para que este anuncie sua aposta. O enganador, que seguramente acaba de omitir uma de suas cartas mais baixas, elege esse momento para tirar um as de ouros de uma reserva de ases que esconde no cinto. O enganador já tem 2 cartas de ouros na mão. É óbvio que a primeira não é nem um 5 nem um 9. Se trata de um 7. Em boa lógica, o 6 foi ocultado atrás deste. Com o as de ouros que acrescenta a seu jogo, o enganador forma uma das combinações mais fortes do jogo de prime, um 55. Assim consegue uma posição dominante. Enquanto o jovem baixa os olhos para olhar suas cartas, o trio se comunica mediante uma série de olhares, de rabo de olho. A jogadora está muito pálida, usa um vestido muito decotado, está coberta de pérolas. A pérola, símbolo de pureza durante a Idade Média, torna a converter-se durante a época renascentista no símbolo do amor sensual que foi durante a Antiguidade. Quando as pérolas são grandes e numerosas, estão vinculadas ao amor venal. Caravaggio pinta Maria Magdalena, uma antiga prostituta, no momento de seu arrependimento. Acaba de despojar-se de todas suas joias e de partir seu colar de pérolas. Uma das Magdalenas de Latour também renunciou a seu colar de pérolas. A jogadora de cartas do enganador, que se distingue pelas pérolas e a palidez das mulheres que vivem encerradas, é, pois, uma prostituta. O jovem usa um gorrinho com penas. A pena aparece frequentemente nas cenas galantes. O chapéu com penas é um sinal tradicional da vida atrevida. Figura em primeiro plano no gravado de Rembrandt a cama à la francesa. As penas evocam do mesmo modo algumas expressões em relação com a situação. Arrancar as penas de alguém, sair despenado ou deixar-se despenar são expressões que apareceram precisamente a finais do século XVI ou princípios do século XVII, nos círculos relacionados com o jogo. Os cingidouros, cordões ou cintas guarnecidos de ferro em ambos os extremos, eram usados para fechar as vestimentas, em particular as menos nobres. Dita palavra formava parte de diferentes expressões vulgares. Perseguir o cingidor queria dizer ter experiências amorosas. Apertar os velhos cingidores era equivalente a ser tacanho. Abotoar os cingidouros queria dizer desejar um malefício sexual que causava a impotência. O enganador usa os cingidouros desabotoados, sinal de desleixo, de liberdade sexual. O jovem, em compensação, tem todos os seus cuidadosamente abotoados. Dá os primeiros passos pela vida. É a presa ideal. Tem um 6 de corações. Conforme a cartomância clássica, a carta de corações é sinal de hostilidade, de desgraça, e o 6 de corações de luta contra o destino. Ao contrário, ouros é sinal de dinheiro e comércio, incluído o comércio do sexo. O as de ouros aparece frequentemente nos quadros dessa época, por exemplo, nos de Jean Steen ou Cornelis Bega, como símbolo de prostituição. O as de ouros exprime uma transação frutífera e o 7 de ouros é a garantia do seu êxito. É o jogo que faz o enganador. Atraído pela prostituta que tem uma mesa de jogo em sua casa, o rico e o ingênuo senhorito deixar-se-á despenar pela moça e seu amigo enganador, que talvez seja seu protetor, sob o olhar cúmplice da criada. O jovem confia em si. Dispõe de uma soma importante que está disposto a empenhar até o fim. E quando lhe hajam despojado de seu ouro, é provável que a prostituta o expulse de sua casa, sem ter se entregado a ele. A cena é a ilustração de uma sentença muito difundida nessa época. O amor, o vinho e o jogo já estragaram mais de um homem. Poderia igualmente ser uma forma derivada da parábola do filho pródigo, de que fala Cristo no Evangelho. O filho pede sua parte da herança a seu pai e vai gastá-la pelo mundo.
Volta a casa depois de haver perdido tudo e, arrependido, pede perdão ao pai, que o recebe de maneira suntuosa. O jovem é algo ingênuo e ouve a distribuidora de boa sorte enquanto as jovens ciganas lhe roubam o que possui. E o caipira, que a prostituta seduziu e que se dispõe a jogar todo o ouro na batalha de cartas, são sem dúvida dois exemplos pictóricos do filho pródigo. Desde Leonardo da Vinci, os pintores preocupam-se pelo sentido secreto dos rostos. Popularizado no século XVI por Giovanni Battista della Porta, o estudo da fisionomia pretende expressar os caráteres mediante a analogia animal. O rosto do enganador está em sombra, lábios apertados, testa tensa, nariz comprido e queixo estranhamente quadrado. É uma fera. Olhar de rabo de olho, nariz curto. A criada se parece a pequenos animais furtivos, como uma raposa. Boca e faces cheias de suavidade, olhos com compridas pestanias. O jovem tem o aspecto plácido e ingênuo do cordeiro inocente. A prostituta tem um rosto estranho, pálido, de forma totalmente ovalada. A redondeza insólita da testa, uma face sem maçãs do rosto que se confundem com o pescoço, a boca estreita e carnosa, os grandes olhos salientes, quase sem pálpebras e para um lado, compõem um rosto inquietante e uma verruga que não se parecem a nada do que até então se tinha podido ver em pintura. A cigana da distribuidora tem também um rosto ovalado. De acordo com os princípios da época, os rostos ou os olhos são o reflexo dos vícios ou das virtudes. Pintar um rosto equivale a decifrar a alma humana. Com seus adornos, suas pérolas e seu ouro expostos à luz, a prostituta é tudo o contrário das madalenas despojadas de tudo e arrependidas, como o mundo diurno e brilhante das aparências se opõe à noite da meditação. Latour se adianta em alguns anos a Pascal e à corrente jansenista, que colocarão à cabeça de suas preocupações religiosas a renúncia ascética e a austeridade. Os dois homens estão frente a frente. As duas mulheres, contrariamente, se situam uma ao lado da outra. O conjunto dá a impressão de uma colagem. Não há perspectiva nem entre o enganador e a criada, nem entre o jovem e a prostituta. O espaço atrás deles só está minimamente sugerido por um quadro de parede de cor algo mais clara. O enfoque dos personagens a meio corpo em uma cena estreita desdobrada sobre um formato médio é uma inovação de finais do século XV, posta de novo de moda a finais do século XVI por Caravaggio, em seus quadros como A Distribuidora e O Enganador. O enfoque se reduz, o decorado desaparece. Os personagens pintados em tamanho natural aparecem em primeiro plano e se aproximam, pois, ao espectador. O quadro converte-se em algo parecido a um teatro das paixões. A iluminação lateral da cena, particularmente brutal no caso de Caravaggio, também está presente com Latour. A luz procede do lado esquerdo e é mais ou menos paralela à diagonal do quadro. Se trata da iluminação de atelier que se converterá em uma característica clássica, mas que, nessa época, não é mais que uma inovação. A fonte pode ser tanto uma janela como um grande candelabro. O exame dos reflexos não permite esclarecer a questão. O plano horizontal vem dado pela mesa. Em cada lado, duas massas verticais. A do enganador com seus cingidouros desabotoados que caem de forma perpendicular à mesa. E a do jovem, com várias dobraduras que caem do mesmo modo em vertical. Em quase todas suas cenas noturnas, Latour persegue as formas redondas e lisas. No enganador existem numerosas formas redondas. As cabeças dos personagens, com seus toucados ou o cabelo. Os ombros, os seios de ambas as mulheres. Os olhos, as bocas e as pérolas. Porém, essa aspiração pela harmonia das formas redondas e cheias se vê contrariada por todas partes. Em primeiro lugar, pelas linhas da composição, uma série de triângulos encaixados uns em outros, que parecem ter sido criados a partir do copo de vinho, triangular este também. Em segundo lugar, pela proliferação de pequenas formas perturbadoras. Redezinhas, tabuleiros,
dobraduras paralelas, dobraduras convergentes, elementos encaracolados, nós, arabismos, ramificações, traços. E também por essas mãos muito finas, com essa curiosa flexão dos pulsos que se pode observar na maioria dos quadros do pintor. Todas essas formas se veem por si mesmas percorridas por um duplo arabesco. O dos olhares que preludiam a partida que está prestes a jogar-se e o das mãos que conseguirão acabar de despenar o jovem. Na beirada da mesa de jogo, a assinatura repete com orgulho caracóis, nós e arabescos. Georges de Latour Facit. Georges de Latour o fez. O exame do quadro mediante raio-x demonstra que se acrescentou ao mesmo uma faixa de tela. Essa prática era corrente a finais do século XVI. Os colecionadores nem sempre apreciavam o enfoque estreito dos discípulos de Caravaggio. Seus quadros lhe pareciam demasiadamente cheios, excessivamente fechados, pelo que mandavam ampliá-los. O enganador acabava à altura do turbante da criada. O artesão ao qual foi encarregada a ampliação destacou a parte superior do quadro, lhe acrescentou uma faixa de 10 centímetros e pintou uma garçota de adorno. Os raios-x mostram alguns acidentes no quadro, mas poucos arrependimentos significativos. Todos os elementos estão presentes desde o primeiro esboço. A paleta é muito rica. Abundam as cores cálidas, desde os ocres amarelos até os vermelhos escuros. As cores frias, o verde ou o azul, são mais limitados e se concentram em certos pontos específicos. As cartas de jogo, as roupas claras e os destaques se conseguem mediante a degradação das cores que predominam no resto do quadro. Ao passar do as de espadas ao as de ouros, Latour introduz uma série de variações que modificam as relações entre as formas e as cores, intensifica o brilho da roupa, ilumina os rostos dos 3 personagens da direita e, em compensação, escurece o do enganador. Latour também modificou a cor das cartas. Modifica, portanto, a parte superior do vestido da criada. As cartas brancas destacam-se agora sobre o fundo muito escuro e as manchas de vermelho dos ouros, da pulseira e dos bordados contrastam com o azul verde escuro do resto do vestido. Do mesmo modo, as mãos pálidas do jovem, anteriormente difusas com o vestido da prostituta, destacam-se agora sobre o fundo escuro. Em ambos quadros, o contraste mais forte se produz no centro, entre a pele muito pálida da prostituta e o fundo. Porém, é possível que esse fundo tenha sido reforçado em ocasião de alguma restauração. A técnica é muito livre, em plena pasta. As pinceladas são frequentemente visíveis, inclusive nos encarnados, onde os pintores geralmente se esforçavam em apagá-las. O movimento do pincel é muito caligráfico nos bordados, nas penas, os fios de ouro ou de prata, o cabelo. Esse contraste acentuado entre os amplos empastes e as pinceladas filiformes é um elemento adicional que incrementa ainda mais o valor do quadro. Dispersos, os escassos quadros de Latour foram durante longo tempo atribuídos a outros pintores, como Ribera, Murillo ou Rembrandt. Stendhal evoca a ignóbil e espantosa realidade do tocador de viela de Nantes e pensa estar em presença de um Velázquez. Taine admira o recém-nascido de Rennes, então atribuído aos irmãos Lenain. É quando se recupera do esquecimento o nome do pintor. Em 1925, um jovem crítico de arte alemão, Hermann Voss, compara outros 2 quadros ao recém-nascido e os atribui a Latour. Os historiadores de arte redescobrem o pintor. Em 1926, Pierre Landry, campeão de tênis e colecionador, adquire o enganador em um antiquário parisiense e descobre no mesmo a firma de Latour. O quadro é exposto em 1934 em Paris, com motivo da mostra Os Pintores da Realidade, organizada por Charles Sterling. A primeira grande retrospectiva sobre Latour produz-se em 1972 na Orangerie des Tuileries. E durante a exposição, o Museu do Louvre adquire o enganador pela cifra de 10 milhões de francos, a cifra mais alta paga pelo museu para a aquisição de um quadro. Em 1980, uma surpresa. Especialistas britânicos declaram que a distribuidora de Boa Sorte e o enganador com as de ouro seriam quadros modernos pintados entre 1920 e 1940 por hábeis falsificadores. Ternos e toucados inverossímeis, bordados copiados de outros quadros, joias anacrônicas, perspectivas falsas, assinaturas inventadas. E na distribuidora de Boa Sorte, a palavra merda parecia estar escrita no colarinho de uma das ciganas.
No entanto, os estudos técnicos demonstraram a presença de certos pigmentos do século XVII, desconhecidos a princípios do século XX, e não redescobertos até pouco tempo atrás. Outras análises demonstraram a antiguidade dos quadros, portanto as letras do pescoço da cigana não eram mais que um retoque moderno de algum restaurador brincalhão. A palavra desapareceu durante uma nova restauração do quadro. O fato de que alguns especialistas pensassem que o enganador podia ser uma falsificação talvez se deva a que se trata de uma imagem pouco provável, excessiva. Demasiadamente luminoso, demasiadamente colorido, demasiadamente novelesco. O jogo como símbolo do mundo. Os homens e as mulheres, os amos e os criados, os ganhadores e os perdedores, as feras e os cordeiros. A obliquidade dos olhares equivale à do mundo. O sacrifício do filho pródigo vale por todas as demais mortes em uma sociedade cruel e cínica. Só o ouro perdura.